Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Eu me chamo Marcos Cortez. Eu estava um pouquinho sumido do canal aqui, mas já estou de volta, tá bom? Eu vou gravar um vídeo hoje dentro do Microsoft Excel, né? A gente fala muito aqui sobre Power BI, sobre Tableau, sobre análise de dados, e o Excel é uma ferramenta fundamental para análise de dados. Está aí no mercado há muito tempo, né? Eu mesmo utilizo essa ferramenta aí, sei lá desde quando. Então eu vou gravar uma série de vídeos curtos aqui e vou montar uma lista de reprodução aqui dentro do YouTube que vai ser um curso básico de Excel. Então vão ser vídeos bem curtinhos, ensinando ferramentas e funções básicas dentro do Excel, ao mesmo tempo que eu vou construindo ali um controle financeiro, então vai ser uma coisa bem prática dentro do Excel, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de fazer isso aqui agora, tá bom? Dá o joinha, deixar os seus comentários aqui embaixo pra gente sempre trazer um conteúdo aí de ótima qualidade para vocês, tá? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a interface do Excel, sobre células, sobre as guias dentro do Excel, né? Então vai ser um vídeo assim bem introdutório mesmo, mas é uma base importante para isso daí. Vamos lá? Tudo bem, meus amigos? Então, essa é a interface do Microsoft Excel, tá? O meu Excel aqui está em português. Eu estou gravando esse vídeo em 2024, então se veio atualizações posteriores, talvez a interface um pouquinho diferente, mas a base é a mesma sempre, tá bom? Ele é uma ferramenta do pacote Office, então junto com Word, PowerPoint, Microsoft Outlook, né? Então a interface é muito parecida com esses outros produtos da Microsoft. Uma coisa legal é que a Microsoft tem incorporado cada vez mais inteligência artificial, então eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ver muito ferramentas de inteligência artificial dentro do Excel. Já existem, tá bom? Mas eu tenho certeza que eles vão incorporar isso nativamente com muito mais força nos anos que vêm aí, tá? Na interface do Microsoft Excel você tem as abas aqui em cima, tá bom? E você tem aqui a sua área de trabalho aqui embaixo, tá? Que é a sua guia. Aqui embaixo você vai ver que você pode criar várias planilhas, né? Aqui eu tenho essa Sheet 1, deixa eu excluir essa aqui, eu fico com a planilha 1 aqui só, tá? Então nessa interface, nessa página inicial, é onde você vai fazer toda a formatação daquilo que você insere dentro das células, tá? E a gente vai chegar na parte aqui de baixo, mas eu vou mostrar a interface ali de cima primeiro. Então assim como no Microsoft Word, né, você tem aqui fontes diferentes que você pode escolher, tamanho da fonte, negrito, se você quer usar uma cor de preenchimento, o alinhamento, né, do texto dentro da célula. Tem algumas outras aqui formatações de número que a gente vai chegar lá, né? Se aquele número é um valor monetário, se é uma porcentagem, etc. Tá? Formatação condicional a gente vai chegar lá também, mas o que é? Quando você quer que uma célula fique vermelha e se o valor for negativo, por exemplo, né? Esse é o conceito de uma formatação condicional. Tá? Você pode formatar um conjunto de células como uma tabela, né? Você pode inserir linhas, inserir colunas, excluir, formatar o tamanho da linha e o tamanho da coluna, tá? Você tem algumas ferramentas aqui de ordenar esses dados seus ali por ordem alfabética ou do menor para o maior, e você pode também localizar valores ali ou substituir valores aqui também, tá? Tô passando bem por cima. Inserir é uma aba que a gente usa bastante também, né? A gente vai chegar nessa fase aqui de você inserir tabela dinâmica, quando você tem dados ali estruturados, mas são dados assim muito extensos, então você quer criar uma tabela, uma pivot table, né? Criar uma tabela dinâmica para poder dar liberdade para o usuário brincar com esses dados aí, tá? Você pode inserir gráficos, a gente vai chegar também a falar um pouquinho sobre gráficos. Você pode inserir dentro da célula algumas mini gráficos, vamos dizer assim, né? Um gráficozinho de linha ali, uma sparkline dentro da célula, algumas outras coisas aqui, tá? Criar uma segmentação de dados, linha de tempo, você pode inserir caixas de texto, algumas coisas assim, tá? Layout da página aqui é formato de impressão, né? Então, você pode mudar o tema e criar os seus próprios temas aqui dentro do Excel, né, de cor de fundo, tamanho de fonte, etc. Tá? As margens, quando você for jogar isso aqui para impressão, orientação, isso aqui é muito do Microsoft Word, tá? Não vou gastar muito tempo aqui não. Se você tem layers diferentes ali, né, você pode jogar esse mais para o fundo, mais para frente da sua imagem. A aba Fórmulas, né, apesar de que a gente não usa muito essa aba Fórmulas, mas tem essa abinha aqui, ó, que é quando você insere uma fórmula dentro do Excel, né? Se você tem dois valores e quer que a terceira célula, por exemplo, some aqueles dois valores, aquilo vai ser uma fórmula. E a gente vai chegar nisso também. Mas aqui você tem vários tipos de fórmulas dentro do Excel, né? Tem o conjunto ali de fórmulas de lógica, fórmulas de manipulação de texto, de matemática, funções financeiras e assim por diante, tá? A gente vai chegar aqui também, mas a gente não vai usar tanto essa aba aqui. Aba de dados, quando você quer importar dados, né, de uma fonte externa ou de uma conexão externa, como um banco de dados SQL, uma tabela na web, ou até um outro arquivo em Excel. Então você pode trazer esses dados dentro do seu arquivo em Excel. É uma forma muito interessante de você trabalhar e você acaba usando o Excel como uma ferramenta de análise de dados, né?
como Power BI, como Tableau e tal, um pouco mais, não tão robusta quanto as outras ferramentas, mas você pode também fazer uma análise boa dentro do Excel, tá bom? Se sua base de dados não for tão grande. Revisão, onde você consegue inserir comentários nas células. Uma parte que a gente usa muito aqui é quando você quer proteger essa planilha, né? Você compartilhar com alguém e você não quer que essa pessoa tenha acesso a mudar a formatação da sua célula, mudar alguns textos específicos, mas só escolher quais células a pessoa vai poder manipular. Então é aqui dentro que você vai conseguir fazer essa alteração, tá bom? Exibição, né? Quando você quer exibir, por exemplo, linhas de grade, ó lá. Você quer exibir essas linhas de células, ó, barra de fórmulas ou não, os títulos, ó, tá vendo? Então tudo que está na exibição assim, da sua área de trabalho é aqui que você vai vir para poder alterar, tá bom? Essa aba de desenvolvedor aqui, ela talvez não está nativa no seu Excel aí, mas para você incluir ela, você vai aqui em arquivo, ó, opções, e aí você vem aqui em personalizar faixa de opções, ó, e você tica então essa caixinha aqui do desenvolvedor, tá vendo? Ó? E você ativa então aquela aba de desenvolvedor para você, tá? Isso aqui é um pouco mais aprofundado, a gente não vai abordar isso aqui no nosso curso, mas é quando você quer fazer as macros no Excel, quer fazer alguma automação no Excel. Mais para frente eu vou gravar vídeos, eu uso muito VBA e a automação no Excel, é uma ferramenta assim muito poderosa, muito boa, mas não é o foco do nosso curso aqui, um curso básico, tá? E ajuda aqui. Enfim, se você quiser contatar o suporte da Microsoft ou olhar lá no... entender qual que é algum termo, o que está acontecendo e tal. No meu caso deu um erro, que ajuda, precisa de ajuda, né? Mas vamos lá, eu vou voltar na página inicial, agora eu vou descer aqui para a minha barra de área de trabalho, né? Então aqui dentro estão... o Excel, ele tem um formato de matriz, né? O que é uma matriz? É um formato que tem linhas e colunas. Então tudo no Excel vai ser voltado para essa estrutura de linhas e colunas. Então você tem aqui as linhas enumeradas, né? De 1 a 10 e assim por diante. Se eu descer, o Excel ele suporta até 1 milhão de linhas, tá? Então, por isso que não é uma ferramenta tão poderosa para análise de dados. Se você tiver uma base de dados de 10 milhões de linhas, 20 milhões, 1 bilhão de linhas, então você vai fugir do Excel, né? Mas por dia a dia funciona muito bem. E colunas também, né? Você tem as colunas que são usando letras, né? Então A, B, C, vai até lá, X, que eu não sei qual que é o número, ó. 16 mil colunas, tá? Então 16 mil colunas, 1 milhão de linhas, 16 milhões de células aproximadamente, tá? E cada célula tem um endereço, igual quando jogava Batalha Naval, lá lembra, ó, C4, D9. Então é a mesma coisa, quando você seleciona uma célula dentro do Excel, onde você vai inserir um valor ou um texto, essa célula tem um endereço, essa que eu estou selecionando lá, ó, é a célula C5. E se você vier aqui nessa caixinha do lado esquerdo aqui, ó, tá vendo? Ó, a célula que está selecionada é a célula C5. Então, essa estrutura de linhas e colunas é a base de tudo dentro do Excel. Então, tem isso em mente porque quando a gente for criar fórmulas, a gente vai usar essa mesma estrutura para poder criar fórmulas e criar referência para aquela célula específica. Como eu vou saber qual que é aquela célula? Sabendo o endereço dela. Qual que é o endereço? C5. Tá? E eu posso vir aqui, inclusive, ó, nessa caixinha aqui, se eu quiser mudar para o D8, ó, isso aqui também é uma forma de você navegar. Ó. D8 Enter, ele joga a minha seleção lá para o D8. Tá bom? Então todas as colunas aqui você consegue selecionar e poder mudar o tamanho, tá vendo? Se você quiser, tá? As linhas da mesma forma, você pode alterar o tamanho delas, a gente vai chegar em formatação, tá bom? E aqui embaixo você tem as planilhas, né? Então cada arquivo de Excel você pode ter diversas planilhas, né? Então tem aqui a planilha 1, por exemplo, se eu clicar nesse maisinho, ó, ele cria uma segunda planilha. Tá? E aí é um terceiro ponto do endereço da célula, porque na planilha 2 você pode referenciar células da planilha 1 também. Tá? Então, se vier na planilha 1 aqui, colocar o valor aqui Marcos, ó, se eu vier aqui na planilha 2 der um igual, vou lá na planilha 1, selecionar Marcos, ó, ele referencia também. Tá? Então o endereço agora vai ter o nome da planilha, a coluna e a célula. Tá? A gente vai chegar lá, só estou passando bem por cima para você entender. E as planilhas têm toda uma formatação para elas também. Ó. Você pode inserir planilhas, você pode excluir planilhas. Toma muito cuidado porque no Excel, quando você exclui uma planilha, não dá para dar o Ctrl Z. Essa é a única coisa, e eu não sei porquê, tá? Deve ter uma lógica por trás, mas se você excluir uma planilha, não dá para voltar atrás. Ó. Vou excluir a planilha 2, excluir. Ele pergunta, tem certeza? Ó, não dá para voltar. Excluir. Se eu der um Ctrl Z, ó, ele não volta. Tá bom? Então tome muito cuidado com isso daí. A planilha tem algumas outras coisas, você pode criar cores diferentes para guia, ó. Se você tiver várias planilhas e quiser organizar elas de uma forma específica, né? Você pode ocultar guias também, ó. A planilha 1 está oculta, né? Aí se eu vier aqui e clicar com o botão direito, ó, reexibir. Aí ele mostra todas as planilhas que estão ocultas, né? Olha lá, planilha 1
estava oculta, né? Então tem algumas formatações aqui de planilha que você pode fazer também, tá bom? Então o vídeo de hoje era só isso daí, só uma base, né, para a interface, a estrutura do Excel. E nos próximos vídeos, então, eu vou começar a me aprofundar um pouquinho mais. Então fica comigo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Muito obrigado.